irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez juntos e mais uma quarta-feira meditando na palavra do Senhor, meus irmãos. E hoje nós vamos falar sobre uma cidade construída por Deus. Ela está na porção santa. E isso está em Ezequiel 48, a partir do versículo 15. Nós vamos ler do 15 ao 20. Diz assim: mas os 5.000 côvados que ficaram da largura diante dos 25.000 serão para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade estará no meio, então tem uma cidade no meio e uma terra aberta, os arredores, meus irmãos, que são as terras aráveis. Essas terras são para o cultivo dos trabalhadores, sim, que pertencem a todas essas tribos que nós estudamos. É o que está falando aqui. Serão as suas medidas: o lado norte de 4.500 côvados, o lado sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. Os arredores, presta atenção, da cidade serão ao norte de 250 côvados ao sul, de 250 côvados ao oriente, de 250 e ao ocidente de 250. Quanto ao que ficou do resto do comprimento, paralelo à região sagrada, será de 10.000 para o oriente, de 10.000 para o ocidente e corresponderá à região sagrada. E preste atenção. E o seu produto será para o sustento, amém, amém, para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Sim, meus irmãos, uma cidade tem que ter uma porta e claro que tem que ter ao seu redor os campos onde haverá alimento. Preste atenção que a cidade de Jerusalém passou por fome porque fizeram um cerco, o Império Babilônico fez cerco ao redor dos muros da cidade. Então as pessoas não podiam plantar, nem trabalhar, e nem comer, e nem se alimentar do verdadeiro alimento. Entenderam, meus irmãos? Então você tem que ter a figura de uma cidade daquela época. As cidades, elas têm um muro que protegem durante a guerra, mas elas precisam ter acesso a terras, a terra aberta, para poder arar, para ter o seu cultivo. Meus irmãos, é isso. Então, versículo 19. Lavrá-lo-ão os trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. Ou seja, os trabalhadores são aqueles que são salvos. Sim, que em Jesus Cristo fazem parte do corpo de Cristo. Sim, meus irmãos. Ele é a nossa cabeça. A região toda será de 25.000 côvados enquadrado, isto é, a região sagrada, juntamente com a possessão da cidade. Então, esse tema da cidade construída por Deus é um tema muito importante na Bíblia. E nós podemos ver que essa cidade não é construída por mãos humanas. E esse sustento, meus irmãos, é do Senhor, é o Senhor. Eu gostaria de ler primeiramente em Hebreus. Vamos lá, meus irmãos. Hebreus, capítulo 11, versículo 10. Diz assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus... Não é uma cidade construída por mãos humanas, construtores humanos. Aqui fala, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Bom, aí nós temos também Hebreus capítulo 12, versículo 22. Mas, aqueles que são salvos, que creram em Cristo Jesus, mas
tendes chegado ao Monte Sião, que é a igreja, e à cidade do Deus vivo. Então, essa cidade já existe. Porém, aqui em Ezequiel 48, nós vamos ver essa cidade já totalmente protegida dos inimigos. Eles já não estão lá, ela já não é mais perturbada. É bem no fim dos tempos mesmo, quando Jesus ele volta. Mas essa cidade, ela já existe, porém ela é muito perseguida, ela é atribulada. E nós já chegamos a essa cidade, ao Monte Sião. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Então não é uma cidade de homens, é uma cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Sim, meus irmãos. E existe, meus irmãos, muito cuidado, a cidade construída por homens. A primeira cidade construída por um homem foi em Gênesis 4, versículo 17. E coabitou Caim e sua mulher. Então, aqui, homens que não tinham proximidade com o cordeiro, que estavam longe de Deus. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade. Ele chamou Enoque o nome de seu filho. Meus irmãos, então Caim, o homem, longe de Deus, também edificou uma cidade. Mas pior do que isso é Gênesis 11. Olha só, Gênesis 11, versículo 4. Aqui é a Torre de Babel. Sim, meus irmãos. O que eles falam aqui quando construíram a Torre de Babel? Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e nos tornemos célebre o nosso nome, não o nome de Deus, não o nome de Cristo, mas tornar célebre o próprio nome. E assim eles rejeitam a pedra principal. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Essa é a religião, meus irmãos, sem Deus. Os filhos dos homens edificam igrejas, mas elas são vazias, não tem como alimentar a alma das pessoas. Sim, meus irmãos, essa é a situação. Mas hoje nós estamos vendo uma cidade do qual Deus é o arquiteto, uma cidade construída pelo próprio Deus. E é isso que é importante. E o primeiro texto que vai falar mais especificamente sobre essa cidade, com mais detalhes, é o Salmo 46. Eu gostaria de abrir com os irmãos o Salmo 46, versículo 1 ao 3. E nesse momento, essa cidade ela está sendo atacada. Sim. Então, é Deus no tumulto, protegendo a cidade que ele está edificando. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é o nosso muro, amém, a nossa fortaleza. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Então todos estão abalados aqui no momento, porque não servem o Senhor de fato. Eles atacam a cidade, mas nós estamos sendo alimentados pelo Senhor.
E aí, na cidade de Deus, tem um rio. Sim, meus irmãos. Há um rio, versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Amém, amém, meus irmãos. Podemos ser ameaçados por vários mares, mas existe um rio que dá vida, amém, e alegria. O Espírito Santo de Cristo Jesus, o Espírito Santo em nós, o Consolador, que supre de água aqueles que estão com sede. Nós estamos na habitação de Deus e por isso somos fortes, porque estamos sendo alimentados pelo próprio Senhor, pelo Espírito de Deus, e por isso somos invejados. Isso está no Salmo 68. Vamos lá, meus irmãos. Salmo 68, versículo 15 ao 16. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã, versículo 15. Versículo 16. Porque olhais com inveja, ó montes elevados, ó ovelhas gordas, ó vacas de Bazã, né? Porque olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Amém e amém. E por isso jamais seremos abalados, porque o Senhor é quem edifica essa cidade, é quem alimenta essa cidade. Por isso ela jamais é abalada. Amém e amém. Estamos no castelo forte, sim, meus irmãos, e nos seus arredores as plantações, o alimento. Versículo 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Amém e amém. Deus não nos deixa sermos abalados e no irromper do dia já há libertação. Versículos 6 ao 7. E nós vemos o julgamento, né? O julgamento dos inimigos desta cidade, que atacam esta cidade. Eles sim são abalados, eles sim serão abalados, porque bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. É o dissolver do mundo que Deus criou. Sim, porque abandonaram a verdade, a palavra do Senhor. O Senhor dos Exércitos está conosco. Emanuel, Deus conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, eu gostaria de ler agora Salmo 33, versículo 10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Amém, amém. Sim, meus irmãos, essa é a cidade de Deus, do qual nós estamos protegidos. E há um rio, sim, alimentando o seu povo. Versículo 8 ao 10, Salmo 46, 8 ao 10. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Então a terra está sendo abalada, ela vai ser abalada. Tudo que é terreno é abalado, tudo que vem do homem é abalado. Sim, meus irmãos. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Senhor, ele manda essas assolações, ele efetua assolações na terra. Essas são as obras do Senhor. Amém, amém.
O mundo está sendo devastado. Esse é o resultado final. Por isso, termina aqui no versículo 10 a 11. Aquietai-vos. Aquietai-vos, porque a cidade de Deus não será abalada. Não será abalada. Tudo passará, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. E aqueles que receberam Cristo, eles estão ali protegidos e se alimentando nessas pastagens. Porque Jesus, ele é a porta. E se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá para se alimentar, porque vai achar pastagem. Amém, amém. Enquanto o mundo é abalado. Sim. É isso que vai acontecer. Olha só, meus irmãos, em Isaías. Isaías capítulo 6, vamos lá. Isaías capítulo 6, versículo 10 ao 13. Olha como que o mundo vai ser abalado. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, a fome, a angústia, a fome da alma. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Sim, o toco que vai permanecer, o remanescente, aqueles que habitam na cidade de Deus, do qual Jesus é a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Não será angustiado, será alimentado com o espírito da alegria, enquanto o mundo envelhece. Salmo 46, versículo 10 ao 11, por isso, Deus diz, aquietai-vos, amém, amém, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém e amém, meus irmãos. E essa passagem que nós lemos aqui em Ezequiel 48, versículo 10 ao 15, versículo 15 ao 20, meus irmãos, essa passagem ela tem sua explicação em Ezequiel 34. Então a gente viu, né, as medidas da cidade, dos arredores, e falamos também que nesses arredores é uma região muito importante, porque fala assim no versículo 18, quanto ao que ficou do resto do comprimento paralelo à região sagrada, será de 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à região sagrada, e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Então, meus irmãos, nesse momento nós já somos alimentados, mas aqui no final, aqui em Ezequiel 48, quando nós vemos, né, a cidade já, quando Jesus já voltou, nós vemos que seremos para sempre sustentados por Deus. E o versículo 19, lavrá-lo-ão os trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. Amém e amém, meus irmãos. Essa é a nossa possessão,
um alimento eterno. E aqui em Ezequiel 34, essa cidade ainda está sendo assolada. E vocês estão vendo o que Ezequiel está passando, porque ele está tendo aqui uma dificuldade, um tormento, uma perseguição pela Jerusalém terrena que foi corrompida. Porque os seus sacerdotes, os seus príncipes, que deveriam proteger a palavra do Senhor, se corromperam com heresias e por isso a cidade terrena foi invadida pelo Império Babilônico. O que eles fizeram? Eles fizeram um cerco e as pessoas morreram de fome ali naquela cidade. Eles não encontraram mais pastagem. E todos aqueles que tentaram fugir da cidade foram mortos à espada pelo Império, pelo exército do Império Babilônico. Meus irmãos, Ezequiel 34 vai falar sobre essa perseguição. Mas o Senhor, ele está cuidando da sua cidade. Não tem nada que possa abalar a sua cidade verdadeira. Aqueles que verdadeiramente não se corromperam. Meus irmãos, isso está em Ezequiel 34, a partir do versículo 11 ao 15. Isso é muito importante. Porque o Senhor Deus é o pastor dessa cidade. O Senhor Deus é o pastor dessa cidade. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. E foi por isso que ele enviou Jesus Cristo, que diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E Jesus, sim, é o príncipe aqui, porque ele foi enviado por Deus para ser o bom pastor. Sim. E aqui Deus, ele também assume nesse momento o papel do seu povo, de pastor do seu povo. É o que está aqui no versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos. Amém, amém. Presta atenção. Sim. Deus, ele tem uma cidade que ele está edificando e ele tira pessoas de todos os povos e de todas as nações. Sim, meus irmãos, o Brasil vai empobrecer, sim. Vai ser uma roupagem velha. Somente aqueles que estão na cidade de Deus serão protegidos, porque isso é uma profecia. Tudo vai passar. A terra vai passar, essa terra. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. E aqui a pastagem. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Amém e amém. Deus assume o papel de pastor, alimentando o seu povo. Sim, meus irmãos. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Amém e amém. Isaías, meus irmãos, vamos lá. Isaías 40, versículo 11. Isaías 40, versículo 11. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Isaías 49, vamos lá, meus irmãos.
49, versículo 9 ao 10. Olha que coisa maravilhosa. Para dizerem aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão seu pasto. Nessa terra, nessa tribulação, nesse deserto, meus irmãos. Versículo 10. Não terão fome, nem sede, a calma, nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Amém, amém. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Sair das trevas, meus irmãos, crer em Cristo e você terá uma aproximação pessoal com Cristo e Ele irá te alimentar todos os dias. Amém, amém. E te proteger das ovelhas gordas. Sim, meus irmãos, esse é o problema. Porque hoje essa cidade ela tem sido atribulada pelas ovelhas gordas. O que aconteceu no nosso livro de Ezequiel, certo, meus irmãos? Os príncipes, sacerdotes, né, os líderes ali, eles se corromperam, eram gordos de heresias. Bom, é o que está lá em Ezequiel 34, versículo 16. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda de orgulho, certo? E a forte que se acha, destruirei. Apacentá-las-ei com justiça, com esse juízo aí que a gente acabou de ler. E aí vem o julgamento, né, no meio do rebanho. Isso ainda não aconteceu, mas no Ezequiel 48, isso já aconteceu, certo? Então nós temos aqui uma cidade de Deus passando por essa perseguição com essas vacas gordas e fortes. Mas nós temos o Ezequiel 48, onde tudo já se cumpriu, certo? Versículo 17 ao 22. É o julgamento no meio do rebanho, certo, meus irmãos? Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, as ovelhas que pertencem à cidade de Deus, não à cidade do homem terrena, da religião. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. E o que essas vacas gordas fizeram, essas ovelhas gordas, as vacas de Bazã, as gordinhas, certo? E o que elas fizeram? Sim, besuntaram a verdade com mentira. É o que você vê no nosso livro de Ezequiel, que aconteceu ali no Templo de Jerusalém. É só você reler os primeiros capítulos, certo? E aí a pergunta, né? Porque a pastagem é boa, mas o que fazem com o alimento, que é a palavra de Deus? Distorcem a palavra de Deus. Então, para as ovelhinhas gordinhas, olha aqui o que está sendo dito, versículo 18. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? Então, tinha uma fonte, né, de água pura, águas claras. E o que aconteceu com essa água clara? Eles turvaram com heresias, alteraram, transformaram, certo? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés.
Por isso assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. E as ovelhas estão magras por quê, né? Porque não estão recebendo o evangelho genuíno. Por isso que há fome na terra. Porque besuntaram a verdade com a mentira. E agora o bom pastor, que é Deus, se torna juiz. E vai tratar essas ovelhas más. Sim, não tem perdão. Mexeram com a palavra de Deus. Porque o rebanho ele tem que ser purificado de uma má liderança. Sim, meus irmãos, de uma má liderança. E por que elas besuntaram a verdade com mentira? Sim, meus irmãos, você vai ver aqui. É terrível. Versículo 21. Visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes para fora da cidade, por inveja. Sim, meus irmãos, as ovelhas gordas, elas querem colocar as fracas para fora. É o que acontece. Por isso a heresia. Mas o versículo 22 diz: eu livrarei as minhas ovelhas. As ovelhas do Senhor, as verdadeiras, elas são livradas, sim, libertadas dessas ovelhas orgulhosas. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Amém e amém, meus irmãos. Eu gostaria de ler Provérbios. Provérbios 25, versículo 26. Diz assim: como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim ao justo que cede ao perverso. E perversão, os perversos, meus irmãos, são aqueles que ouviram a verdade, foram ensinados na verdade e corromperam essa verdade com mentiras. São perversos, não são crentes, são essas ovelhas gordas. Sim, meus irmãos. Sim, eles alteraram, transformaram o evangelho, poluíram o manancial. E assim é o justo que cede lugar diante do ímpio, a pessoa que se deixa levar por uma fonte de água barrenta. É isso que está falando nessa profecia. Sim, meus irmãos, em Ezequiel 34. E aí, meus irmãos, no versículo 23 ao 24, aqui Deus é o bom pastor, mas ele vai suscitar um pastor, um outro pastor que é o príncipe. E no nosso texto de Ezequiel 48, na porção sagrada, também há uma localização para esse príncipe. E eu vou falar sobre esse príncipe, que é o pastor messiânico. Versículo 23 ao 24, suscitarei para elas, olha, o bom pastor Deus ainda fala que vai suscitar um outro pastor. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Então, Davi é uma figura messiânica de Cristo Jesus. Ele lhe servirá de pastor. Amém. E Jesus ele fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, não irá morrer de fome. Amém, amém. Eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Amém, amém. E desse príncipe nós vamos falar também em Ezequiel 48. Sim, que está nessa porção sagrada. Sim, será meu príncipe no meio deles, eu, Senhor, o disse. E o versículo 25 ao 28. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Então, as ovelhinhas, as ovelhas gordas se tornaram aqui bestas feras. Na verdade, são bestas feras que tentam destruir a palavra do Senhor. Sim, bestas feras. E empurrar as ovelhas fracas para fora, né?
Fracas porque são mansas, fracas porque dependem do Senhor. Os contritos de coração, os que dependem do Senhor. Mas os religiosos não dependem do Senhor, porque eles dependem de sua própria força. São vacas gordas. As vacas de Bazã, as ovelhas gordas. Sim, meus irmãos. Olha só, farei com elas, né, as ovelhas do Senhor, farei com elas alianças de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. E aí a gente vê Ezequiel 48, onde as pessoas, as ovelhas já estão seguras. Versículo 26. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção, olha lá, pastagem. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão. Amém, amém. E habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E aqui fala, terminando de uma forma maravilhosa, essa pastagem. Levantar-lhes-ei plantação memorável. Amém, amém. E nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois. Então, nós estamos falando de pessoas. Amém, amém. Vós sois homens, as ovelhas são homens. Mas eu sou o vosso Deus. Vocês são de carne e osso, mas eu sou o vosso Deus. Diz o Senhor Deus, amém e amém. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus. Amém e amém. E aí, falando desse príncipe, fica muito claro em João capítulo 10. João capítulo 10 fala de Jesus como bom pastor. Mas hoje eu quero enfatizar sobre a porta, versículos 7 ao 9. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. A verdadeira ovelha do Senhor não dá ouvidos à heresia. Amém, amém. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém e amém, meus irmãos. É isso que está falando aqui. Jesus é uma porta viva. Podemos entrar, estarmos seguros nessa cidade, a cidade que tem fundamento. E esse fundamento é a rocha, é Cristo. E Cristo nos alimenta e podemos sair nesses arredores e nos alimentar, meus irmãos. Nos alimentar, achar alimento, achar pastagem. Eu gostaria de terminar com João capítulo 6, versículo 54. E esse alimento, meus irmãos, não são regras e ordenanças de homens, não, meus irmãos. O que é esse alimento? O que é esse alimento que o Senhor quer nos dar? Meus irmãos, isso aqui é muito importante. É João capítulo 6, versículo 54. Diz assim: quem comer a minha carne, novamente nos aproximarmos da pessoa de Jesus. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia,
pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém, amém. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém, amém. E isso é o Evangelho. O resto é o que? Legalismo, religião, é a grande Babilônia, é a Babilônia do anticristo, criada por mãos humanas, o 666. Água barrenta, turva, a verdade besuntada com mentira, mas a verdadeira ovelha do Senhor ouve a sua voz. E sairá e entrará e sairá e achará pastagem. Amém, amém. E é essa mensagem que eu queria deixar para os irmãos nessa quarta-feira. Presta atenção. Amém, amém. Senhor Jesus, muito obrigada. Tu és o bom pastor. Deus, muito obrigada por ter enviado seu Filho Cristo Jesus para nos salvar e nos alimentar. E queremos nos alimentar somente da sua pessoa, nos aproximarmos dele, desse caminho vivo, dessa porta que é viva, que é uma pessoa, que é um ser. E nós cremos em ti, Cristo Jesus. Nós cremos em ti como o único caminho, o Filho de Deus, que nos deu acesso ao Santo dos Santos. E, Senhor, cremos também que estamos protegidos na sua cidade e que tu nos tem acolhidos a cada dia. Amém, amém. E não vamos nos tornar uma roupagem velha, mas seremos renovados todos os dias. Amém, pela tua palavra. Cantaremos sempre um cântico novo. Amém e amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like. Pastor Natanael, vamos nos alimentar da pessoa de Cristo Jesus, que nos renova a cada dia. Pertencemos a essa cidade e Ele é o nosso alimento. Ele é o nosso alimento e por isso estamos alegres e felizes, cheios do Espírito Santo e consolados. Consolai, consolai, consolai com Cristo. Amém, amém. E fora toda água turva, todo alimento corrompido e sujo. Sim, nós queremos a palavra do Senhor Jesus como ela é. Amém e amém. E até a próxima quarta-feira. Amém e amém. Go tell it on the